E aí pessoal, beleza? Hoje eu vim mostrar pra vocês uns livrinhos que eu estou relendo. E relendo por quê, né? Porque cada vez que eu invento de trabalhar algum livro com os meus alunos, eu me vejo na obrigação de ter que reler, por mais que eu já tenha lido no passado, né? Porque eu preciso estar com o enredo fresquinho na minha cabeça para poder debater com os alunos, poder, né, fazer uma avaliação mais justa e tal. Então vamos lá que eu vou mostrar o que eu tô relendo nesses últimos tempos, tá? Para começar, eu tô relendo A Megera Domada, do William Shakespeare, que eu tô lendo com uma turma de ensino médio. Eu tô pensando, inclusive, em começar, assim, antes de ler o texto efetivamente, a ver aquele filme chamado 10 Coisas que Odeio em Você, porque ele é uma adaptação contemporânea da Megera Domada. Eu acho sensacional dizer que é uma adaptação contemporânea, porque esse filme já tem mais de 20 anos. Eu assisti esse filme na escola quando eu tava no primeiro ano do ensino médio, então assim, né, tá já na hora de termos uma outra adaptação contemporânea dele. E esse aqui eu lembro que eu li pela primeira vez quando eu tava na faculdade já, e eu lembro que eu li ele no original em inglês, só que como era muito difícil mesmo, né, o Shakespeare já sendo o inglês moderno, ainda assim é muito difícil. Então, assim, para me inteirar do que estava exatamente acontecendo no enredo, eu li este aqui em português e li também uma daquelas versõezinhas anotadas. Na verdade, não é uma versão anotada, né, é meio que uns livrinhos que te ajudam a entender o que acontece, né, nessas peças do Shakespeare. Outro livro que eu estou relendo é O Preconceito Linguístico do Banho, que eu estou lendo com uma turma de graduação. É uma disciplina de produção textual que eu dou. E assim, eu acho que eu tive por muito tempo a impressão de que esses mitos, né, que o Banho fala nesse livro, como, português é difícil, só se fala bem português em Portugal e tal. Às vezes eu tenho a impressão de que todo mundo já sabe disso, né? Mas não. Isso muitas vezes não sai da bolha, né, das pessoas que fizeram faculdade de letras. Então tá bem interessante o debate com os alunos, tá? Eles estão achando interessante. Então é por isso que eu tô fazendo essa releitura. E essa aqui é uma edição, tem uma edição mais antiga, né, que é uma capa branquinha e acho que é metade dessa aqui o tamanho. Essa aqui é uma edição atual, né? Quando eu li pela primeira vez, eu li naquela edição antiga, tá? Outra releitura que eu tô fazendo, né, dá pra ver que eu tô trabalhando bastante teatro com os meus alunos, né, porque eu tô trabalhando teatro com os primeiros anos de ensino médio. Eu tô trabalhando a Lisístrata ou a Greve do Sexo, do Aristófanes, tá? Essa aqui é uma edição adaptada, que eu achei muito bem adaptada, por sinal, e que tem uma introdução bem bacana, que dá toda uma contextualização, né? Fala até da geografia, de como era Atenas e tudo, fala o que foi a Guerra do Peloponeso, como surgiu o teatro e a comédia gregos. Então, assim, é bem bacana essa ediçãozinha aqui. E essa aqui é uma tradução mais tradicional, né? Feita pelo grande Milor. Este livro aqui que eu estou relendo, em inglês se diz The Poetics of Space, do Bachelard, tá? Em português é basicamente a poética do espaço. Esse aqui eu li ele pela primeira vez quando eu estava no mestrado e eu fiz uma cadeira que era basicamente só sobre teorias do imaginário, mas na verdade acabou sendo uma cadeira basicamente só sobre Bachelard. E aí eu li esse aqui, eu lembro assim que uma coisa que me marcou muito foi que ele tinha uma análise muito interessante do conto A Queda da Casa de Usher, do Poe. Então assim, eu tenho uma amiga minha que a gente faz uma troca, né? Ela me dá aula de espanhol e eu dou aula de inglês para ela. E aí a aula de inglês que a gente tá tendo é basicamente ler este livrinho aqui. E tá bem interessante, viu? Eu acho, é um texto assim de teoria literária super gostoso de ler. Ele é bem viajandão, às vezes, bem filosófico, meio psicanalítico, mas tu entra na viagem, assim, às vezes tu lê umas frases assim sensacionais, tu pensa, não entendi nada, mas parece ser tão bonito. É basicamente assim o feeling que a gente tem lendo este livro aqui. Aí, eu estou relendo Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse aqui eu acho que é o livro que eu já li mais vezes na vida. Eu tentei ler ele pela primeira vez quando eu tinha 11 anos. Tinha uma edição perdida lá na minha casa de quando minha mãe fazia, né, um supletivo. E aí eu tentei ler e eu achei chatíssimo, eu não entendi nada. E eu, como assim? O verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com a saudosa... Como é que é? Já esqueci, ó. Tem que ler de novo. É o verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança essas memórias póstumas. Eu lembro assim que eu achei, meu Deus, como assim o cara morreu e ele dedicando as memórias? Não faz sentido. E aí desisti, não li mais, tá? Aí eu fui reler ele nesta edição aqui. Quando eu tava no primeiro ano do ensino médio, eu participei de um projeto que era chamado Viagem Nestlé pela Literatura. E aí a gente tinha que ler vários livros. Aí eu lembro que a gente tinha que ler esse, A Morte de Quincas Berro d'Água, do Jorge Amado, O Centauro no Jardim, não, A Majestade do Xingu, do Moacir Scliar, Viagem e Vaga Música, da Cecília Meirelles e Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. E daí a gente tinha que escrever um texto e tal. E aí, esse aqui, sei lá,
muito como eu acabei ficando com essa edição. Ah, mas acho que essa aqui saiu no ano seguinte, talvez, na minha outra escola, acho que foi isso. Tá, foi isso. Isso aqui veio daí no ano seguinte. Nesse ano seguinte, eu só peguei o livro, mas eu não cheguei a participar, porque eu tinha mudado de escola. Aí eu li, e aí sim, eu achei fascinante. E aí é interessante que eu tenho, né, várias anotações, não anotações, mas destaques que eu fiz naquela época. Tem uns destaques aqui, né, com uma caneta bem amarelona, que são daquela época ainda. Ou seja, já tem 20 anos essa edição, assim, que eu leio e releio. Aí, quando eu tava no primeiro ano da faculdade de letras, a gente tinha que reler um romance, que a gente já tinha lido antes. E aí eu optei por ler este aqui. Aí eu não sei, eu acho que eu li ele ainda mais uma vez durante a graduação, eu não tenho certeza. Ou pelo menos dei uma olhadinha, mas eu sei que assim, mais adiante na graduação, eu passei e estudei esse livro de novo. Aí na pós, no mestrado, eu acho que eu não li. Porém, quando eu fui para os Estados Unidos, que eu fui ficar durante meu doutorado, eu fiquei um ano como visitante, como pesquisadora visitante nos Estados Unidos, e lá eu li ele em inglês e eu li na tradução do Rabassa, que eu tenho ela em algum lugar aqui. Eu ainda vou fazer um vídeo comparando o original e as duas traduções, que agora eu tenho as duas. Então eu ainda vou fazer isso, né? Com certeza. Então tô relendo agora porque meus alunos pediram para ler e provavelmente não vai, com certeza não vai ser a última vez, tá? Então deve ser a quarta vez que eu tô lendo e ainda temos várias pela frente, né, nessa vida aí. E assim, os meus alunos pediram para ler provavelmente porque o Memórias Póstumas deu toda uma repercussão em função justamente da Novak, que eu fiz, né, um vídeo, né, no quadro Literatretas falando sobre, né, como ela gostou de ler o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, para vocês verem como é importante, né, alunos de ensino médio pedindo para ler Machado de Assis, né, não é pouca coisa. E por fim, estou lendo O Amora, da Natália Borges Polesso, assim, é um livro de conto sáfico que eu tô lendo com o segundo ano de ensino médio. E assim, que eu tô achando sensacional, que os alunos estão gostando muito. Tá rolando um debate bem bacana sobre esse livro aqui. Ele é maravilhoso, gente, sério. É muito bom esse livro. Então, essas eram minhas releituras. Por hoje era isso. Um abraço e até a próxima.